Olá, meu nome é Maria Adna, sou professora de patchwork, bolsas e bonecas. Sou proprietária do ateliê Maria Adna, que fica na Avenida dos Carinazes, 739, Moema, aqui em São Paulo. E hoje eu vou ensinar o passo a passo de uma bolsa bem facinho para você. É essa bolsa aqui. Então hoje nós vamos falar bastante do fechamento dessa bolsa, que é um fechamento sem viés, que você vai finalizar a sua peça prontinha para sair por aí. Vamos falar do vivo, que vai valorizar bastante a sua peça. Fazendo essa bolsa, você vai sair fazendo qualquer outra peça. Ela tem o fechamento com costuras retas para costurar e desvirar, que você não vai ter problema nenhum no fechamento. Se quiser colocar bolsinho também você pode. Pode fazer esse modelinho também como uma bolsa de maternidade, né? Você vai colocar um tecido infantil e ela fica bem charmosinha para a mamãe levar, né? Assim, carregar as coisinhas da criança, né? Então, vamos à nossa aula de hoje. E para fazer essa bolsa eu cortei 2 vezes no tecido do corpo, fiz o matelassé, cortei também 2 vezes para a vista do zíper e cortei 1 vez para o fundo e fiz o matelassé. Agora nós vamos preparar o forro da bolsa. Hoje eu quero passar essa técnica para você de como fazer a bolsa para costurar e desvirar, não fazer com viés. Fazer o fechamento do fundo, do forro da bolsa primeiro, depois que a gente passa para a parte de fora, para a parte do corpo, que é mais fácil, né, montar o corpo do que o forro para quem está começando, né, que vai costurar e desvirar. Vira uma confusão na cabeça da pessoa. Então, o que eu fiz? Eu costurei já o tecido do corpo com o zíper. Agora eu vou costurar o tecido do forro. Então aqui eu já tenho o meio. Eu vou colocar direito do tecido principal do forro com o avesso do tecido, com o avesso do zíper e direito do tecido do corpo. Se eu tirar aqui, desmembrar o zíper, eu vou ter aqui direito com direito, mas como ele tá preso, eu gosto de costurar assim para não ficar com aquela passa e torna a passar de novo, então é melhor costurar com o zíper fechado. Então aqui eu ponho direito com direito e avesso do zíper com direito do tecido. E para costurar o tecido do forro, eu vou colocar ele em contato com a máquina e o que está estruturado eu vou deixar para cima. Aí se você ficou na dúvida por quê, é que quando eu costuro o tecido que não está estruturado, seguro, aqui ele na minha mão, vai chegar aqui no final e ele vai ter desse tanto aqui de tecido. Então eu deixo ele em contato com a máquina e venho com a minha mão sobre o tecido já estruturado. Então aqui eu já costurei o tecido do forro, aqui eu não sei se você percebeu, e ele ficou do mesmo tamanho dos dois lados. Então agora eu já posso fazer o pesponto também. Vou trazer bem esse tecido do forro para baixo e vou alfinetar. Agora eu já vou pespontar o tecido vista do zíper. Pespontei e vou fazer o mesmo com o outro lado. Zíper para cima, meio novamente, meio com meio. E vou cobrir o zíper. Vou fazer a mesma costura do mesmo jeito. O tecido de forro em contato com a máquina, estruturado com a minha mão. Costurei. Agora eu vou fazer a mesma coisa. Vou fazer um pesponto também, trazendo o tecido de forro para baixo, do outro lado, na outra ponta, né? Vou prender com alfinetes, porque esse tecido está bem estruturado, então ele está mais durinho para costurar. Então eu tenho que arrumar bem esse tecido do forro para ele não ficar fofo e cobrir o zíper. Ele fica assim, ó. Então ele cobre o zíper. Tem que ter cuidado, tem que descer ele todo e passar uma costura. Costurei o tecido do forro, do corpo, pespontei, agora eu vou passar o cursor. Passei o cursor, eu vou cortar essa ponta do zíper, que eu não preciso mais dessa ponta grande, então já posso tirar. Agora o próximo passo, vou costurar, marcar o meio e meio do outro lado. Vou colocar o meio do tecido com o zíper, vou alfinetar e vou costurar somente os tecidos do corpo da bolsa. O tecido aqui do forro vai ficar para trás, então não vou prender eles agora.
Então aqui eu prendi, eu vou fazer a mesma coisa com o outro lado. Agora eu vou fazer o fundo da bolsa. Eu vou marcar o meio aqui também, para quando eu vier com o tecido do forro, o meio já está marcado. Aí facilita essas costuras. Aqui também ele já está marcadinho, vou alfinetar e coloquei aqui direito com direito. Eu vou costurar agora somente o tecido do forro e vou deixar o tecido do corpo soltinho agora. Do outro lado a mesma coisa. Então aqui eu costurei o tecido do corpo e o tecido do forro. Quando a gente fala anel é porque ele fica assim, esse cone. Agora eu vou costurar tudo junto somente aqui no zíper. O tecido do forro com o tecido do corpo, mais esse pedacinho aqui, tem essa linha que eu pulei. Então vou passar a costura daqui até aqui e vou fazer o mesmo com o outro lado. Então aqui eu prendi o tecido do forro, prendi também aquela abertura que estava aqui. Agora eu vou colocar o tecido do forro. Normalmente a gente começa a montar a bolsa pela parte de fora, só depois que faz a parte do forro. Mas fazendo desse jeito, você não vai se perder na hora de montar a sua peça. Então aqui meio, meio e meio embaixo. Eu vou colocar o tecido do forro. Então aqui eu vou colocar direito com direito, sempre cobrindo o zíper. Aí eu vou trazer esse tecido que tá aqui embaixo, ele tá em contato com a mesa, eu vou trazer ele para frente e vou encontrar com o direito do tecido do forro, que é esse da lateral da bolsa. Então aqui eu encontrei, eu trouxe ele lá da parte de trás e vou colocar alfinete em toda a volta e vou costurar. Na outra parte eu vou deixar uma abertura para eu poder desvirar a bolsa. Se essa bolsa fosse se tiver as forro, se tiver as bolso com zíper, eu deixo o forro aberto do bolso e desviro pelo bolso. Então aqui eu vou alfinetar em toda a volta e vou fazer essa costura do forro. Novamente eu vou pegar esse outro lado aqui. Então aqui eu alfinetei também toda a volta. Você tá vendo que ele não sobra tecido. Então você, quando for fazer sua peça, é ideal você fazer um molde para você riscar, para você ter uma costura exata. Então aqui o forro está prontinho desse lado. Agora ficou mais fácil ainda para você fazer esse outro lado, porque ele já está na posição de costurar. Agora o que eu vou fazer é só colocar costura com costura, que na verdade é pique com pique, que aqui não tem costura no tecido forro, que eu estou com ele na mão. E alfinetar também a parte de baixo, pique com pique. Só que nesse tecido que eu estou fechando agora, eu tenho que deixar uma abertura para eu poder desvirar essa peça. Então eu vou fechar em toda a volta e vou deixar uma abertura no fundo, aqui também. Então o corpo dela tá todo para trás, para ser fechado. Aqui eu vou ajeitando e vou alfinetando para eu poder fechar com segurança, não deixar tecido sem costurar para trás. Então aqui ele encaixou do meio para fora, meio para o meio, né? Aqui tem meio de cima e meio de baixo. Então eu já posso costurar esse lado que deu certinho. Fiz um lado, eu tiro os alfinetes e venho para o outro lado. Assim eu não fico me furando toda quando eu for costurar o outro lado da bolsa. Novamente eu venho trabalhando com esse tecido porque ele é arredondado e o tecido da vista do zíper, mas o fundo não é arredondado. Então eu tenho que trabalhar, distribuir todo esse tecido arredondado para ele bater certinho com o corpo da bolsa. Então aqui eu já costurei de um lado, vou deixar essa abertura para eu poder desvirar e vou fechar o outro lado da bolsa, do forro da bolsa. Então aqui eu costurei o forro da bolsa, deixar desse lado para você ver que tá melhor, porque esse aqui tá com abertura, então ele ficou
esquisito. Então aqui você vai visualizar melhor. Então, sempre que você for fazer qualquer peça que tenha esse anel, o ideal é você fechar o forro primeiro, que você não se perde depois na hora de colocar o forro da bolsa. Então você põe o forro normalmente, como se você estivesse montando o corpo da bolsa, deixa uma abertura para poder desvirar e deixa ele desse mesmo jeito, não vai mexer em nada. Aí você vem com o tecido do corpo. Esse daqui eu já preparei o vivo. Eu vou fechar esse lado para a gente voltar com o outro lado e eu explicar a parte do vivo para você também. Então aqui meio e sempre marcando meio com meio. E a parte aqui do fundo também. Essa parte aqui mais estreita eu deixei para cima. Então agora eu vou colocar direito com direito e vou alfinetar e vou fazer essa costura em toda a volta. Então aqui não tem erro para você se perder na hora que você for fazer o forro da sua bolsa. Aqui eu marquei o meio, mas eu fiz um pique tão pequeno que nem eu mesma achei. O pique não pode ser grande para não interferir na costura, porque a costura só tem 0,75. Se você faz um pique muito grande, você vai deixar um buraco na sua peça. E sempre que costurar também, lembrar de fazer o retrocesso. É aquela costurinha que você vai e volta. Você vem na sua direção, você aperta o seu botão e a agulha volta automático. Aperta o botão da máquina, né? Então, meio com meio. E vou fazer o mesmo passo que eu fiz com o corpo da bolsa, com o forro da bolsa. Eu fiz como se eu estivesse fechando o corpo da bolsa, só que você tem aquele tecido que você joga ele, traz ele de trás para frente ou de frente para trás, né? Que ele fica em contato com a mesa, você tem que dar aquela esticadinha nele, trazer direito com direito. Então fica um pouco diferente aqui do fechamento da bolsa, porque ela já está na posição certa de fechar. Então aqui eu vou alfinetando em toda a volta. Primeiro eu coloquei meio com meio, agora eu distribuo esse tecido aqui no fundo, nesse anel da bolsa, e ele bate certinho. Então aqui o corpo bateu certinho com o anel, agora eu vou fazer uma costura em cima dessa primeira costura que eu fiz para prender o vivo. Agora eu troco o pezinho da máquina, o calcador, eu vou trocar por esse que é de costurar vivo. Então aqui uma parte da bolsa já está prontinha. Eu vou desvirar só para eu poder te mostrar que vale a pena você colocar o vivo na sua peça, que fica bem mais charmosinha, dá uma valorizada na sua peça. Agora eu vou fazer o mesmo com o outro lado, só que eu vou explicar como se colocam. Então vou deixar a peça no avesso. Aqui eu já tenho a peça já com o matelacê e já tem o viés pronto também. O viés eu já expliquei em outro vídeo, mas eu vou te mostrar novamente. Sempre que você for costurar um vivo, ele não pode estar assim, um viés, ele não pode estar assim, desencontrando. Essa parte tem que encontrar aqui, ele tem que ficar assim, um biquinho direito com direito. Como esse daqui não é pá, eu já cortei um pedaço desse para eu usar, ele tá no avesso. Então você vai deixar os dois biquinhos juntinhos e em seguida só fazer essa costurinha aqui. Então eu vou te mostrar o que já está pronto. Os dois biquinhos, eu vou cortar esse aqui na diagonal, outra ponta, para você não se perder quando você for costurar o viés, você deixa ele assim, formando esse bico. Aí em seguida você só vai colocar direito com direito. E aí você passa uma costurinha, tá vendo? Deixando uma ponta para cada lado e passando a costura que ele vai encontrar certinho aqui as duas costuras. Sempre que você iniciar a costura, for fazer a costura, não precisa fazer retrocesso como a gente faz nas costuras normais. Você diminui o ponto da máquina e passa a costura que ele vai estar bem amarrado, não vai soltar, que o ponto vai ficar pequenininho, vai ficar difícil de desmanchar. Aqui eu já tenho o tecido prontinho e aqui eu tenho o vivo. Ele não ainda é o vivo porque ele está sem encapar, ele é o macarrão. Quando você for comprar, você pede um macarrão nas lojas para bolsa, né, que vende materiais para bolsa, que se você for comprar no supermercado, você vai comprar um macarrão mesmo. Então, você vai pedir um macarrão, vai cortar o viés, vai passar uma colinha e vai colar esse macarrão no tecidinho. Se você não tem cola, aquela cola bastão também serve, ou fazer o alinhavo. Você pode alinhavar para passar essa costura na máquina. Então, vou passando a colinha em todo o tecido, enquanto isso ela vai secando um pouco para não ficar tão úmida quando eu vou colar uma na outra. O que eu vou fazer? Eu vou colocar ele dentro do tecido, no avesso do tecido, e vou trazer ponta com ponta do tecido.
Aqui também, se você tem um vincador, ó, você pode já passar para prender bem esse, tá vendo? Ele vai ficar bem bonitinho, bem certinho. Aí você vem novamente colando ponta com ponta, as pontas das laterais, né? Vou fazer o mesmo, vou colar, assim você não passa a sua unha e não fica com o dedo todo machucado. Quando a gente faz mais de 2 peças por dia, a gente fica com a mão meio estragada, né? Que é cola, às vezes fura com alfinete. E aí, se eu ainda uso a minha unha para encontrar, para juntar bem os tecidinhos, eu vou ficar... Então aqui eu faço o meio do outro lado e vou começar o vivo no fundo da bolsa, porque eu vou fazer o acabamento no fundo. Se eu começo aqui em cima, eu vou finalizar aqui em cima e às vezes não fica bonito, né? Eu vou ficar com a minha bolsa com vivo, mas um acabamento feio. Agora você pode colocar direto na máquina e prender com um pezinho de vivo, ou você pode alinhavar ou também pregar ele, colar ele com a colinha. Então aqui eu terminei o meu vivo, passei em toda a volta da bolsa. Agora eu preciso finalizar essa parte aqui. O que eu vou fazer? Eu vou cortar rente, esse que eu comecei, ele está encapado e o tecido eu corto um pouco maior. Agora eu vou passar um pouco de cola no tecido, vou dobrar para dar um acabamento. Agora eu vou vestir, vou tirar um pedaço aqui que está grande, não precisa isso tudo não. E esse que eu comecei, deixei um pedacinho sem costurar, eu vou prender ele aqui dentro. Vou encostar os dois e vou continuar com a minha costura, finalizando o vivo. Se você não tiver alça pronta para fazer a sua bolsa, você pode fazer uma alcinha também do mesmo tecido, ou um tecido do fundo, né? Um composê, faz um composê. Agora aqui eu vou marcar o meio. Marquei o meio. Do meio para fora eu vou colocar 5 centímetros. Se você preparar a sua com o tecidinho, você vai colocar também a mesma medida e vai encaixar, vai prender aqui junto ao vivo. Você vai prender ele aqui, ó, nessa parte onde eu costurei o vivo. Então a alça vem sobre o vivo, vai esconder, mas quando você finalizar, ela vai encontrar com o corpo da bolsa aqui em cima, à vista do zíper. E vou marcar aqui também mais 5 centímetros de cima para baixo. 6 centímetros, né? 5 centímetros a partir do vivo. Então eu marquei, agora eu já posso costurar. Vou colocar novamente, é o mesmo passo. Bem fácil de fazer essa peça. E fazendo essa peça você vai conseguir produzir todas as outras bolsas que tiver forro embutido, que não precisa de viés, não precisa você ficar perdendo tempo com viés e recortando o seu tecido, que quando a gente faz o viés, a gente corta o tecido enviesado e depois não dá nem para fazer uma outra peça com aquele tecido, né? Que ele ficou enviesado, você às vezes precisa daquele tecidinho para fazer uma outra, dá até para fazer uma nécessaire. Dá até para fazer uma nécessaire pequena com o tecido que você usa, tirando o viés para fechar a bolsa. E normalmente a gente tira um viés largo, aí a outra ponta que sobra não dá para fazer nada. E fazendo dessa forma, você vai ganhar tempo e vai aproveitar bem mais o seu tecido. Você viu que eu estou fazendo o mesmo passo que eu fiz anterior. Estou colocando direito, coloquei direito com direito e estou alfinetando, trabalhando com os tecidos para que ele encaixe o tecido da vista do zíper encaixa com o tecido do corpo da bolsa, que é um pouco oval. Ele é mais estreito em cima e mais larguinho embaixo. Então você tem que trabalhar com cuidado, distribuindo bem para ele encaixar direitinho e você não precisa refazer a peça. Às vezes você perde um pouquinho de tempo ajeitando os tecidos, alfinetando, até mesmo alinhavando, né? Que tem gente que não consegue trabalhar com alfinete, né? Às vezes tem problema de saúde que não consegue, né, trabalhar com alfinete, mas pode fazer um alinhavo.
Ou então fazer uns amarradinhos aqui, meio e fundo e lateral, com a linha e agulha, ou aquele alfinete de segurança. Quando chegar perto da peça, você tira. Perto do alfinete você tira, né? Com a costura você tira. Então aqui está todo alfinetado. O forro do corpo já está pronto. Agora é só costurar em toda a volta para finalizar a peça. Aqui eu tenho que ter um controle com esse tecido, que agora ele está mais pesado, está mais estruturado. Então eu vou colocar ele dentro da máquina e vou segurar firme no tecido para ele não fugir. Eu vou deixar ela no avesso para você entender. Esse daqui é o tecido do forro. Você tá vendo que não precisa de viés para fechar a bolsa. Agora eu abro o zíper e vou trazer o corpo da bolsa. Então aqui eu já finalizo a minha bolsa com ela já prontinha, que eu vou precisar só fazer o fechamento à mão e colocar as alças e a minha bolsa está pronta. Não é fácil? Com esse fechamento que você não precisa perder tempo fazendo o viés. E se você quiser incrementar ela mais, até pode, né? Você pode colocar a alcinha amarelo no couro, né? Ou no tecido mesmo, para clarear mais a peça, né? Então depende dos acessórios que você vai agregar na sua peça. Por exemplo, eu vou tirar aqui esse pingente. Se eu coloco uma alça amarela aqui na minha bolsa e ponho um pingente, olha como vai valorizar a peça. Pode ser aqui na lateral, eu posso colocar esse pingente. Posso colocar uma argolinha aqui também e colocar, vai ficar bem bacana. Agora eu vou colocar a alça. Eu fiz aquela marcação, eu marquei aqui embaixo, eu vou furar e vou colocar a minha alça. Eu vou deixar ela aberta, o forro está aberto, eu tenho essa marcação. Eu vou colocar o furinho que tem aqui bem no meio desse risco que eu fiz. Agora o que eu vou fazer? Com o meu abridor de casas, eu vou cortar só o tecido do corpo. E eu vou encaixar esse suporte e com esse alicate eu vou trazer a perninha para trás. Já tenho um prontinho, vou fazer o mesmo com o outro lado. Então se você marca depois, antes de costurar, facilita bastante a marcação para colocar as alças. Então aqui eu já tenho um lado, eu vou para o outro lado também, que já está marcado do outro lado, e é a última. E outra coisa, quando você for abrir, você enfia o abridor de casa e sai com a outra ponta para fora. Corta. Se você corta direto, corre o risco de você cortar o seu tecido e aí não tem nada o que fazer, só sentar e chorar. Então aqui o suporte já está pronto. Vou colocar uma alça, bem escura. Eu coloquei essa alça escura para clarear a minha peça, porque eu achei que ela ficou um pouco assim, faltando, né, um vermelho, né, assim, uma cor alegre. Eu gosto de tudo muito alegre. E essa tá um pouco séria, então eu vou colocar essa alça escura, que assim vai dar uma clareada nessa peça. Agora eu vou furar a alça e vou colocar o rebite e a minha peça está prontinha. Aqui é só fechar com pontos à mão e acabou. Se você está começando e não sabe como fechar, é só prestar bastante atenção na colocação desse forro, que você vai se sair muito bem nas suas peças. Você pode também furar essa alça com, que eu chamo de sovela. Isso aqui todo mundo, eu creio que tem, né? Nas fazendas tem bastante disso daqui, porque meu pai usava para furar, né, as coisas, então eu conheço isso desde criança. Cortei, a sovela faz o mesmo que esse furador tá fazendo. Vou marcar o outro lado e aí eu vou furar também. Eu vou furar tudo, que assim eu já fico com a peça com as duas alças já furadas e já encaixo diretamente. Agora eu vou fazer o outro lado, a outra alça, né? Vou marcar o furo também e vou fazer o mesmo com o outro lado. Eu não corto direto para não correr o risco de abrir mais esse buraco aqui. Se eu abro muito, ele não vai segurar
o rebite. O rebite vai passar por dentro do buraco e você vai perder sua alça. Prontinho. Isso daqui chama balancinho, não é todo lugar que tem. Eu estou falando porque tem meninas que me ligam pedindo o balancinho. Pergunta se eu vendo esse balancinho. As matrizes eu até vendo, mas a pessoa tem que saber o número, né, dos ilhosos, porque ela não pesa muito. Agora esse daqui para mandar pelo correio, ele é muito pesado. Então é mais fácil você levar a peça no sapateiro para colocar para você. Ou só apertar ou até mesmo colocar, né? Que todo sapateiro tem esses apetrechos. Agora, se você vai fazer bastante peças para vender, o ideal é você ter todo o seu material, porque fica caro toda peça que você fizer, você levar no sapateiro para colocar, né? Apertar o rebite. Ele é muito fácil de colocar, você está vendo aqui, né? Que não tem, deixa eu tirar aqui da minha frente. Você está vendo que não tem segredo nenhum. Do outro lado. Se você também quiser uma alça maior, essa alça é aquela de 55. Eu quero uma bolsinha pequena, né, para carregar assim de mão. Essa alça tem 55, mas você pode colocar a maior de 60, se você preferir, né? Se não, você pode fazer a de 55 e vai ficar num tamanho bom. Agora o que eu vou fazer? Eu só vou colocar esse rebite aqui, esse buraquinho encaixa aqui dentro, então por isso que ele fica para baixo, e o outro que tem a tampinha, esse daqui fica em cima, que ele não vai amassar o seu rebite. E o ideal é onde você comprar o rebite, você comprar a matriz também. Então aqui eu só vou colocar, encaixar essa peça que é aberta e vou trazer ele para frente, para minha direção, e vou apertar. E sempre que você usar o seu ilhós e o seu rebite, você põe a matriz dentro da caixinha ou dentro do tapoé, como eu faço aqui, que fica mais fácil. É mais fácil para guardar, ó, que você põe um sobre o outro. O vidro pesa, né? Se você tem um armário, o vidro fica pesado, né? O vidro pesa para você guardar as suas ferragens. Então a peça ficou prontinha, você viu que não é difícil, e quando você finaliza a peça já está tudo pronto, que aquela abertura você pode fechar a máquina mesmo, não precisa você fazer à mão. Então é isso, se você gostou dessa ou de outras peças, é só você se inscrever aqui no curso de bolsas. E para você que mora fora de São Paulo e quer fazer bolsas também, é só você entrar em contato pelo telefone 11 50 42 01 45 ou mandar mensagem também pelo telefone que é o 11 99672 8865. E também eu tenho os projetos de todas essas bolsas que tem os vídeos no canal do YouTube. Então você pode assistir os vídeos, se identificar e ligar e fazer seu pedido. Que todos os projetos eu tenho à venda aqui no ateliê. E tenho também a mochila que faz bastante sucesso quando começa o ano, né? Que é a mochila, né? Todo mundo quer fazer mochila escolar, quer fazer estojo, também tem estojos, né? Para você fazer. E até mesmo ganhar dinheiro fazendo suas peças. E o fechamento da mochila também é exatamente o fechamento dessa bolsa aqui. Você vai ganhar dinheiro fazendo as suas peças para ajudar no seu orçamento, né, familiar. Então é isso. Estou te esperando. Um beijo.